paz do Senhor, eu sou a Aline Rosa, sou professora da classe Jardim de Infância, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina e vou compartilhar com você mais uma pré-aula. Hoje nós vamos para a lição de número 5. A lição de número 5 tem por título Moisés e Arão falam com o malvado rei. E tem um objetivo que a lição dá. Vamos ver qual é? Objetivos. As atividades da aula de hoje deverão levar os alunos a narrar como foi o encontro de Moisés com o rei malvado do Egito e entender que não foi fácil conseguir que o rei deixasse o povo sair. Esse é o objetivo da lição e, professor, é muito importante que você sempre faça e cumpra o objetivo proposto pela nossa lição. Leia a história na lição, leia a história na Bíblia Sagrada, leia uma, leia duas vezes, leia quantas vezes for necessário para você entender todo o contexto, para você poder transmitir para os seus alunos a mensagem de forma clara e objetiva. Vamos começar a nossa aula? Vem comigo! Para começar a nossa aula, a gente começa ali com um louvor, né? E o louvor que eu achei muito interessante para essa aula é aquela música Soldado do Rei, do Diante do Trono. É uma letra muito linda que fala que não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha vida eu estou seguro porque Jesus está no meu coração. E essa música trabalha exatamente as questões do medo, que tem tudo a ver com o versículo que nós vamos ver agora. Então a minha dica é, cante esse louvor com seus alunos. O nome da música é Soldado do Rei, do Diante do Trono. O versículo de hoje é este aqui. A CPAD deu a ideia de fazer o coração com as mãos. E foi exatamente o que eu fiz. Um coração e eu fiz as mãos. O versículo do dia, lembrando sempre de fazer ele em caixa alta, porque as crianças estão no processo de alfabetização. E o versículo diz: Deus o ama, portanto, não fique com medo. Deuteronômio 10 e 19. Você lê o versículo, fala uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário para que os seus alunos gravem o versículo. E a dica da revista eu achei muito legal. Era fazer o coração para você colocar e fazer as mãos para você abraçar as suas crianças. E cada vez que você abraçar a sua criança, você fala: Deus o ama, portanto, não fique com medo. Deuteronômio 10 e 19. Essa é a dica que a nossa lição deu. Mas a dica da tia Ali é a seguinte: diga o nome da criança e abrace. Faça dessa forma assim. Eu vou falar o meu nome, tá bom? Aline, Deus te ama, portanto não fique com medo. Deuteronômio 10 e 19. Você vai, abraça, um abraço apertado em cada aluno seu, dizendo o nome dele. Ah, ele vai ficar tão feliz, ele vai se sentir tão amado. Então, essa é a dica que a nossa lição deu. Eu achei muito bacana e eu fiz para fazer com os meus alunos. Quando termina o momento do versículo, a gente faz a dinâmica sobre o versículo, a dinâmica do medo. Eu preparei duas dinâmicas que eu vou compartilhar com você agora. Eu preparei a dinâmica das mãos, as mãos grandes. Você precisa de uma caixa de camisa e do EVA para fazer as mãos. Quem fez essa mão para mim foi o meu esposo Holliston. Eu quero aproveitar a oportunidade e quero mandar um grande abraço, um grande beijo para você, meu amor. No sábado agora, dia 22, nós completamos 11 anos de casado. 11 anos de muita alegria, muita felicidade, onde Papai do Céu nos deu uma família linda e maravilhosa. Te amo, Holliston.
Quero passar muitos anos com você ainda. Voltando para nossa aula, gente, acabou o momento love. Então, as mãos é numa caixa de camisa e você precisa fazer um buraquinho. Você vai precisar um fundo falso. Já vou explicar o porquê. Você vai perguntar para cada criança: "Ei, qual é o seu medo?" E eles vão falar, e você vai escrever e vai deixar cada criança segurando o seu medo. Quando todas já escreveram, você vai falar: "Aqui a tia Ali tem as mãos de Deus." Sim, essas mãos estão representando as mãos de Deus. E quando você tem medo, você entrega nas mãos de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer. Então vem cá, vem, coloca o seu medo. Você tem medo de chuva forte? Daí você fala o nome da criança. Fulano, não precisa ter medo de chuva forte. Entrega nas mãos de Deus e Deus vai te dar coragem para você vencer o seu medo. E assim você vai fazer com cada criança, colocando o medo deles. Medo de escuro? Não precisa ter medo. Ore, peça para o Papai do Céu te ajudar. E você vai falando com todas elas. E aqui trovões. Depois que você coloca todos os seus medos na mão de Deus, você faz uma oração com seu aluno, né? Com os alunos. Você ora. Faça uma oração bem linda, falando, pedindo, né, a ajuda de Deus, para que Deus realmente venha tirar o medo das crianças, para que elas não venham ter mais medo. Quando você termina o amém, você fala: "Ei, crianças, olhem aqui o que acontece quando a gente entrega os nossos medos na mão de Deus. Eles desaparecem, eles somem, porque Deus cuida de todos os nossos medos." Então, é bem fácil. Ali é um fundo falso, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Os medos estão escondidos ali. Depois você pode tirar, então, fazendo assim o fundo falso. Todo esse material que a gente mostra aqui está lá no nosso site disponível para você baixar e para você ter ele melhor. Tem fotos mais de pertinho, que daí quem sabe você consegue acompanhar e ver melhor. Então essa é uma dinâmica que eu fiz a respeito do versículo. A outra dinâmica que eu fiz é essa daqui. É a do medo do boliche. Você também vai perguntar para suas crianças os medos. Eles vão falar. Depois que eles falar os medos, você vai colar numa garrafa de boliche. Essa garrafa eu já tenho, é das minhas crianças, e eu aproveitei para usar. Então, medo de escuro, o medo de cada criança você vai colocar. Medo de ficar sozinho, medo de cachorro, medo de trovão. E claro, se você tem mais crianças e você não tem tantas garrafas, você coloque vários medos. Aqui eu coloquei um só, mas você pode pôr atrás, pode pôr 3 em cada garrafinha. Encha as garrafas de medo. E daí você vai fazer o quê? Você pega uma bola, a minha sugestão é uma bola maior, assim como essa. Não tão pequena, porque a intenção é que a criança venha derrubar todas as garrafas. E daí você vai colocar todos os medos das crianças junto. E você vai chamar cada criança para vir derrubar o medo. E você vai fazer uma linha escrito coragem. E daí você vai fazer a linha da coragem e você vai colocar a criança ali. Eu vou usar o meu nome, tá? Por exemplo, você vai falar assim: "Aline, você tem medo de cachorro? Você não precisa ter medo. Com Deus, você vai vencer. Então pegue a bola da coragem, Aline, e jogue e derruba o seu medo e o dos seus amiguinhos." Você vai dizer isso para a sua criança. E a criança vai derrubar todos os medos e você vai falar que com Deus, com a ajuda de Deus, ele sempre tem coragem para vencer todos os medos. Essa aí, então, é mais uma dinâmica que eu preparei a respeito do nosso versículo. Para a aula de hoje, eu preparei essas duas dinâmicas para o versículo. Claro que o momento da aula, ele não é um momento muito longo,
Então você vai analisando e vai vendo o que é melhor para você fazer em sua classe. Você conhece os seus alunos, então essas aulas são ideias que você pode estar fazendo com os seus alunos. Mas você já sabe, essa ideia aí não dá certo. Nossa, mas essa dá, essa é muito legal. Então assim, aproveite aquilo que você sabe que vai ser bom para a sua classe e sempre vai aperfeiçoando, melhorando e fazendo do jeito que fique melhor para os seus alunos. Após as nossas dinâmicas do versículo, depois vai ter mais dinâmica, mas daí vai ser referente à história. A gente vai para o momento da história. Para a história de hoje, eu vou levar esse cesto, né, para falar para os meus alunos e eu vou tirando as coisas de dentro e eu vou contando. Eu não vou contar a história para vocês, porque vocês já conhecem essa história e você já vai ler na lição, vai ler na Bíblia, mas Alice fala sobre o quê? Esse aqui é o meu Moisés. Por que Moisés está assim, com a boca aberta? Porque fala que Moisés estava com medo de falar com Faraó, mas Deus deu um ajudante para ir com ele, que foi o seu irmão Arão. Esse aqui é o meu Arão. Então, quando Arão vem, Moisés não fica mais com cara de medo. Moisés fica com a cara de Moisés. Esses personagens é feito com caixa de sapato. E aqui eu fiz ele com cara de medo. E aqui não com cara de medo, em caixa de sapato. E eles vão falar com quem? Com Faraó. E esse aqui é o meu Faraó. Daí você vai contar toda a história para as crianças, vai narrar as falas, vai fazer tudo bem direitinho. A nossa lição, ela não fala sobre as pragas, mas a próxima lição também não vai falar sobre as pragas. E na próxima aula já vai estar falando sobre que o povo saiu para fazer a festa, para comemorar. Então a minha dica é, vamos falar das pragas nesta aula. Porém, assim, não detalhadamente de cada praga. Eu preparei algo que eu vi na internet, eu baixei também, depois você vai poder copiar ali no nosso link para você, para a sua aula, as pragas em número. Deixa agora eu guardar o meu Faraó, deixa eu guardar o Arão e deixa eu guardar Moisés. Então, para as pragas, eu preparei os números. Aqui, eu já trouxe eles colocados no isopor, né? Os números eu peguei na internet, recortei e coloquei palitos atrás. Daí, com as crianças, você vai falar de cada praga. Só que assim, sua aula, o tempo é curto, você não pode falar detalhadamente de cada praga. Você vai falar que realmente aconteceu. Então, aqui eu deixei só de fora a praga de número 1, que você vai falar. Então, crianças, olhem só, a água se transformou em sangue. Eles abriam a água na torneira, saía sangue. Eles iam no rio, tudo era sangue. Mas só para o povo lá do Egito. O povo de Deus, a praga não atingiu. A praga do sangue, daí da rã, daí você vai falar de todas as pragas. Só que a ideia é o seguinte, são 10 pragas. Você vai falar para as crianças já no começo, quando você começar a falar das pragas, você já vai falar que são 10 pragas. Só que quando você terminar, você vai falar assim, então crianças, nós temos mais essa praga, a praga de número 9, que foi a praga das trevas, onde tudo ficou escuro, não se enxergava nada, mas só lá no Egito, para o povo egípcio. Para o povo de Deus, os israelitas, não, eles tinham luz, eles conseguiam enxergar, eles conseguiam ver, mas as trevas, já pensou você não conseguir ver nada? Daí você pode falar para a criança, fecha o seu olho, aperte bem, né? Brincar ali com a praga. E você vai colocar, daí você vai falar, crianças, então essas foram as pragas. Na tua sala, eu sei que tem, porque na minha tem. Vai ter o espertinho que vai falar, mas professora, eram 10 pragas, você só falou de 9, você está esquecendo de uma.
Daí você vai falar, muito bem, fulano de tal, está faltando uma praga, mas é só na próxima aula que a prof vai contar. Hoje a prof só vai falar de 9. Daí ele vai falar, mas eu sei qual é, eu quero contar. Você quer contar? Vem contar aqui no meu ouvido, para não estragar, porque daí você fala, né? Tem outras crianças que talvez não sabem qual eram as pragas, então conta aqui no ouvido da prof, que eu vou ver se você sabe. Daí ele vem, te conta, mas você termina a sua aula deixando aquela curiosidade, deixando aquele gostinho de quero mais. Então, somente até a número 9. Daí na próxima aula, que a tia Sabrina vai vir aqui para contar para vocês, ela vai começar a partir da praga de número 10, a 10ª praga, e daí todo momento que o povo sai para fazer a festa e a liberdade. Então, professor, essas foram as minhas dicas sobre a história, os bonecos com caixa de sapato e as pragas em número. Terminou o momento da história, nós vamos para o momento de mais dinâmicas. Eu preparei 2 dinâmicas. A dinâmica do Quem Sou Eu, é uma caixa de sapato também, forrada. Dentro dela tem os personagens Quem Sou Eu. Como vai funcionar? Você vai dividir a sua classe em 2 equipes e daí você vai colocar uma música, a música vai rodar, só que você vai fazer um círculo, né? Então você vai colocar um da equipe 1, um da equipe 2, um da equipe 1, um da equipe 2 e assim por diante. Fez o círculo misturado, você vai passar a caixa. Na mão de quem a caixa parar, ele vai poder abrir e vai tirar. Aqui vai estar todos virados, tá? Você coloca todos os personagens de cabeça para baixo. E daí ele vai poder tirar. Vamos ver quem você tirou. Mostra pra gente. Daí ele vai mostrar e você faz a pergunta: quem sou eu? E a criança vai te responder. É o bebê Moisés. Se ele responder certo, marca ponto para sua equipe. Se não souber, não marca ponto. Eu fiz Quem Sou Eu? O bebê Moisés. Eu fiz a história de hoje, né? Quem sou eu? Tem o Arão, Moisés e Faraó. Pode escolher um dos 3 para responder, não precisa falar do nome dos 3, ou se quiser falar. A princesa com o bebê Moisés. Quem sou eu? Você pode até tampar o bebezinho para eles focarem ali, né? Ou fazer flechinhas no personagem que você quer que mostre. Quem sou eu? Miriam. Quem sou eu? Faraó. E quem sou eu? Joquebede, fazendo os cestinhos de Moisés. Então essa é a dica de uma brincadeira que é muito legal, porque você vai estar voltando nas histórias para as crianças lembrarem desde onde tudo começou. Então essa dinâmica eu achei muito legal, muito divertida. Quem sou eu? Faça com seus alunos. E a próxima dinâmica, eu me baseei na da lição, que ali na lição tem uma dinâmica, porém eu modifiquei, porque como eles não sabem ler, às vezes você tem 1 ou 2 alunos que saibam ler, mas como a maioria deles não sabem ler, eu preparei o jogo das palavras. Como funciona o jogo das palavras? Você, professor, precisa de 2 caixas iguais. Dentro das caixas, você vai ter as palavras recortadas, às vezes de 3, às vezes de 2, e você vai falar assim com as crianças, você vai explicar. Eu vou explicar para vocês como se vocês fossem as crianças para ficar mais claro. Então, crianças, aqui nessas caixinhas tem palavras que vocês precisam montar. Ali no quadro, essas palavras aqui, professora, eu vou escrever no quadro que a gente tem na sala. Então, ali no quadro tem as palavras coragem, medo, Egito, deserto, povo, Faraó, Moisés e Arão. São 8 palavras que a tia Ali separou para vocês. E a tia Ali quer ver qual é a equipe que vai montar mais rápido quando a tia Ali falar já. E daí você combina com eles de quando você falar já, eles podem virar tudo na mesa e começar a montar as palavras. Quem terminar primeiro, montar as palavras primeiro, é a equipe vencedora que marca ponto.
Então, essa é a dinâmica do jogo das palavras, que eu preparei para fazer com os meus alunos, vou fazer com eles, que eu sei que eles vão gostar. Então, aqui está a dica. 2 caixinhas, as palavras no quadro, a equipe que terminar primeiro marca o ponto. Então, professor, essa foi a minha pré-aula da lição de número 5. É um prazer muito grande poder estar compartilhando com você. Claro que aqui é só algumas ideias, você pode ir muito mais além, fazer muito mais. Analise e veja o que é melhor para a sua turma. Lembre-se de estudar, de preparar a aula e de orar. Ore sempre, ore pelos seus alunos, ore pela sua aula e peça para Deus criatividade, que com certeza Ele vai te dar. Deixe Deus te usar e faça sempre, sempre o seu melhor. Então, amigos, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Semana que vem tem muito mais. Que Deus te abençoe e uma ótima aula para você.